O Botafogo tomou uma atitude e resolveu trocar ali o de treinador. Até vou abrir aqui pra gente conferir. Deixa eu ver só como é que tá aqui a situação, para ver se eu não tô em cima aqui, ó. Vou deixar aqui, que daí apareço menos aqui, para vocês poderem conferir. Então o Botafogo começou o ano com o português, né, o Luiz Castro. Estava fazendo um excelente trabalho desde o ano passado, era uma continuidade, né, de um elenco que ainda era praticamente o mesmo, teve alguns reforços e infelizmente o treinador aí teve que sair para ir para a Arábia. E isso aí acarretou em o Botafogo pegar o seu auxiliar ali, que estava trabalhando, não era bem auxiliar, mas estava trabalhando ali no sub-20, ali nas internas, que era o Caçapa. E o Caçapa, como treinador, foi bem. Ganhou os 2 primeiros jogos ali. E aí, a diretoria, querendo um técnico de grife, foi lá e buscou o Bruno Lage, cara que já foi um técnico que teve passagem no Benfica e também no Wolverhampton, muito boa. E é claro que um treinador desse nível não vai querer apenas dar continuidade ao técnico anterior, que é o que o Caçapa estava fazendo e levando o seu nome, né? Então o Bruno Lage colocou suas convicções em prática e isso fez com que o Botafogo mudasse muito. E para pior, né? Então eu acho que o maior erro do Botafogo foi exatamente não ter apostado no Caçapa, que estava indo muito bem. Com a saída do Bruno Lage, então o Lúcio Flávio, que era auxiliar do Caçapa, já que o Caçapa foi trabalhar na Bélgica, né, em outro time do Textor, o Lúcio Flávio então tocou e até começou legal, mas mostrou que é um técnico ainda inexperiente, né? Falta bastante ainda para o Lúcio Flávio. Pode vir a ser um bom técnico no futuro, mas ele ainda está no começo e ainda tinha algumas convicções, ao meu ver, complicadas ali. Não fez o time render da melhor maneira possível. Então agora o Thiago Nunes é o novo técnico. Não está ainda 100% oficializado pelo que eu vi, mas está praticamente, né? A qualquer momento já vai oficializar. Ele que é esse rapaz aí, né? Já experiente. Ele teve algumas passagens, uma passagem muito interessante do Atlético Paranaense, onde ele conquistou uma Sul-Americana e também uma Copa do Brasil. E o Thiago Nunes, então, escalava aquele Atlético de 2018 num 4-5-1. Ele tinha ali o Santos do goleiro, era um time muito bom, né? O Thiago Heleno, o Léo Pereira, o Renan Lodi, Jonathan, o Bruno Guimarães, Lúcio Gonzalez, Cirino, Veiga, Nicão e Pablo. Ele atuava então num 4-5-1, seu time do Atlético Paranaense. De 2018 esse, né? Com o Pablo na frente. E foi campeão da Sul-Americana. No ano seguinte ele ganhou a Copa do Brasil e escalava o time num sistema um pouco diferente. Mas o que basicamente só ele os seus pontas eram mais avançados e ao invés de ter 2 jogadores ali como volante, ele tinha um apenas e colocava 2 jogadores como meias centrais mais à frente. Tinha algumas alterações ali, a equipe tinha o Kelvin agora na lateral direita, com a saída do Jonathan, o Márcio Azevedo no lateral esquerdo, o Léo Pereira e Santos continuava. Na defesa, o Thiago Heleno estava machucado nessa época que jogou o Bambu. O Wellington como volante, que hoje está no Havaí, Cittadini, Bruno Guimarães. E no ataque, Rony, Nicão e Ruben, o argentino, né? O Ruben. Marco Ruben. E era um 4-3-3. Então, para a gente conhecer aí a forma de jogo desse treinador aí, o Thiago Nunes. Aí algumas passagens que ele teve que foram frustrantes. Em seguida, né, depois do Atlético Paranaense, foi o Corinthians, o Grêmio e depois no Ceará. Ele não chegou a ter uma passagem ruim, né? Mas não teve uma passagem ao esperado. Ele ficou ali com um começo bom e depois acabou se complicando. Daí foi onde veio o Dorival Júnior e melhorou muito o Ceará. E agora, no começo do ano, ele foi para o Sporting Cristal do Peru, onde ele estava atualmente. No Sporting Cristal, ele, ao meu ver, não fez um bom trabalho, tá? Não é que eu não digo que não fez um bom trabalho ele até fez, mas ele não teve resultados aí no seu estilo de jogo. O Universitário foi campeão agora aí no Peru, fez até a final contra o Alianza Lima, o Melgar ficou na segunda posição e o Sporting Cristal ficou na quarta posição, bem abaixo da expectativa, já que é um dos times mais tradicionais e mais poderosos aí do Peru. O Edson fala, meu garoto, e aí o que você achou do Botafogo? Ainda ganha esse campeonato? Então, eu acho que complicou para o Botafogo. E ainda mais assim, ó, o Thiago Nunes até é um bom técnico, pode vir fazer alguma alteração, mas é bem difícil levantar a moral desse elenco, né? Até porque a taça estava na mão. O Grêmio vem numa batida muito forte, apesar de eu estar muito surpreso, né? Porque o Grêmio não tem um elenco, ao meu ver, muito qualificado. O Soares ali tá levando quase que nas costas o time, e não é um time que tem 2 peças de reposição no banco. Mas engrenou e é isso que interessa, né? Às vezes a gente já viu times muito mais fracos não mostrarem ser favoritos, mas acabar ganhando o campeonato. O Palmeiras, né, evidentemente, e o Flamengo são os times que têm melhor elenco
então estão indo muito bem nesse momento, né? E o Tite, inclusive, assumindo o Flamengo, deu uma melhorada no time. O Atlético Mineiro corre por fora e ainda tem o Bragantino aí. É bem difícil cravar quem eu acho que vai ser campeão. Ao meu ver, no momento o Grêmio tá uma fase muito mais estável, né? Mas eu acho que o Botafogo, pelo que fez no primeiro turno, pelo campeonato que estava fazendo antes, merecia muito esse título. Infelizmente, ele perdeu a mão aí, né? Mesmo com o campeonato quase ganho. É possível ainda, né? A gente não pode duvidar de um time que no primeiro turno ganhou quase todas as partidas, quase não tomava gol. Fez uma campanha incrível, né? Mas está muito em aberto. Talvez essa rodada agora defina muita coisa, porque se o Bragantino ganhar do Botafogo, ele. Marcos Assunção mandou R$ 1,02. Vai, Palmeiras. Marcos Assunção aí, mandando R$ 1,02. Muito obrigado, Marcos. Então, o Marcos torcendo pro Palmeiras aí, ó. Ele que talvez não seja o Marcos Assunção mesmo, né? Mas ele que foi jogador do Palmeiras, o Marcos Assunção. De repente, tá na live aí. De qualquer forma, muito obrigado aí pela contribuição e pela presença, viu, Marcos? E voltando ao meu raciocínio, o Botafogo e o Red Bull vai ser um jogo que vai definir muita coisa, né? Se por acaso o Red Bull ganha esse jogo, ele se credencia como um dos favoritos mesmo, né? Porque eu ainda tenho um pé atrás com o Red Bull por ser um time muito jovem, tem muitos jogadores novos ali. Fora o Sacha, o Léo Ortiz, o Fabinho Capixaba ali, o Juninho Capixaba, desculpa. A maioria dos jogadores são muito novos, né? Aquela molecada que o Red Bull investe, mas são jogadores de extrema qualidade. E por acaso, se o Botafogo ganha do Red Bull, ele volta a ter aquela confiança e volta a ser o principal favorito. Então é um jogo que vai mudar bastante. Voltando então aqui ao o Thiago Nunes, né? O que ele fez pelo Sporting Cristal. E aqui a gente vê um pouco a forma de jogar do tipo do Thiago Nunes. O Thiago Nunes sempre foi um técnico que faz muita inversão de jogo e também que valoriza demais a posse de bola. Esse momento aqui do jogo do Sporting Cristal, a gente confere isso, né? Olha como o time toca muito a bola, sem pressa para finalizar e para procurar espaço. Ó. Vai procurando espaço sem muita pressa e visando aí criar uma oportunidade. Uma característica muito parecida e que em todos os times deles está presente é que ele tem sempre um volante fixo ali. Ele faz aí, nesse caso do time do Sporting Cristal, ele usava um 4-1-4-1. E é o que acontece aí com o Atlético Paranaense, onde ele tinha sempre pelo menos um ou até dois volantes bem fixados. No caso aqui, a defesa uma linha de 4, um volante no meio, outra linha de 4 e mais um atacante na frente. E aqui então a gente confere quais eram os jogadores e a forma que jogava. Até na época eu fiz um vídeo desse Sport Cristal, quando ele enfrentou o Fluminense na Libertadores. E essa aí era a escalação, né, no momento, e o time que jogou ali, sendo comandado pelo Thiago Nunes. Eu coloco para vocês a escalação que o Botafogo vinha utilizando com o Lúcio Flávio, que tinha ali a linha de 4 jogadores, normalmente, e no meio de campo, como a gente pode conferir, tinha dois volantes, que eram o Marlon Freitas e o Tietê. Porém, como a gente sabe, nenhum deles é realmente um volante. Os dois atuam como uma espécie de segundo volante. Não são jogadores exclusivos de marcação, né? Como, por exemplo, ele tinha o Wellington na época do Atlético Paranaense, ou tinha o Lúcio junto com o Bruno Guimarães, que daí eram dois jogadores mais completos, né? Então, o Botafogo está sem um volantão mesmo, né? Aquele cabeça de área, nessa forma de jogar que estava sendo adotada pelos últimos dois treinadores. E o que eu acredito que seja a mudança principal que o Thiago Nunes vai fazer chegando ao Botafogo agora é colocaram esse de volante. Então, não que eu acho que exatamente vai ser essa escalação, certo? Mas é uma base do que pode ser. Colocando então aqui, como a gente pode ver, o Gabriel Pires no meio de campo, que é um volantão, já que também ele não tem o Danilo que está machucado. Dessa forma, ele colocaria então o Tietchan e o Marlon como uma espécie de meia central, e o Eduardo também pode fazer esse tipo de jogada, né? Esse tipo de posição. Então, na frente ficaria igual, né? O Tiquinho, mais como um segundo atacante ali, como ele joga, um centroavante, mas que se movimenta muito, o Vitor Sá e o Júnior Santos nas pontas. Então, basicamente, é essa que eu acredito que vai ser a mudança do Botafogo e que pode ser aí, povoando o meio de campo, como o Thiago Nunes vai fazer agora, que o Botafogo encontre as vitórias novamente e entre definitivamente no campeonato para brigar pelo título, né?